Vou chamar uma escritora da pesada que enfrentou a censura, a moral, a tradição, a família e a propriedade. Cassandra Rios. A sinfonia ao som dos gemidos, a sinfonia ao som das palavras. E a fonte em minha voz me escondo nas pilastras do teu corpo, minhas mãos sobre o teu ventre. E a fonte em minha voz. Cassandra Rios, a paranoica, Tessa Gata. Eu fiz a adaptação para o cinema desses dois livros. E um dia o John Herbert apareceu me falando sobre o Ariela, a paranoica, baseado no livro da Cassandra. Eu falei, Johnny, eu não vou fazer porque eu abandonei a carreira. Aí ele insistiu, o Galante veio falar comigo também, Galante, produtor da Boca. E eu estava decidida, falei, não quero nem ler, não quero fazer, não quero ler, sabe? Não tinha interesse. E aí ele falou Cassandra Rios, e eu tentei lembrar, falei assim, não, Cassandra Rios deve ser daqueles livros, daquela autora. E aí um dia eles me levaram para conhecer uma mulher, e eu fiquei conversando, eu era muito desligada, muito. Aí fiquei conversando, eu percebi que, aí comecei a ver que essa mulher era a Cassandra. E aí nós ficamos conversando, ela falou do personagem, e aí eu decidi fazer por causa dela. Porque se fosse apenas por causa do filme em si, eu não teria feito. E eu estava para me casar com um inglês, e fiz por causa de Cassandra. E nós ficamos muito amigas, ela tinha uma esposa, né? Mas que ela não podia assumir, assim. Veja bem, isso era 79, a gente tinha acabado de sair da ditadura. Essa mulher tinha sido presa, já tinha sido presa por ser homossexual. Ela, muita gente dizia, ela negava que era homossexual. Não, ela nunca negou pessoalmente que fosse homossexual. Mas ela não podia comentar que era homossexual assim tão abertamente, porque ela sofreu as consequências de escrever um livro sobre sexo, o que era tabu. E de que todo mundo sabia que ela era homossexual. Quem fazia de conta que não sabia também era hipócrita, né? E ela tinha sido presa já por causa da homossexualidade dela, por causa dos livros que ela escrevia. E as pessoas nessa fase, só fora do Brasil, que tinha começado o movimento da androgenia, sabe? Só fora do Brasil. Só o Caetano que tinha coragem, o Caetano e o Gil que tinham coragem de falar alguma coisa nesse sentido. A gente não estava nos anos 80, a gente estava no final de 70. A ditadura ainda estava muito presente. A Cassandra Rios, as personagens dela, tem muita gente que fala que ela era, que a literatura dela não pode ser considerada assim a favor, vamos dizer, das mulheres homossexuais, porque os personagens dela todas eram problemáticas, taradas e tinham finais infelizes, umas morriam, se matavam, enfim. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que quando a pessoa escreve, você tem que ver o autor não como um ser totalmente assim, isento das influências que ele recebe do meio. É óbvio que uma mulher que em 48 tinha 16 anos, ela foi criada dentro de uma sociedade, ela teve influências, né, de uma sociedade falocrática, uma sociedade machista, uma sociedade que via a homossexualidade como doença. Então, dentro toda aquela influência que ela sofreu na formação dela como pessoa, é óbvio que ela tinha que estar impregnada daquilo um pouco. Só que, mesmo assim, o que ela fez? Ela colocou as relações, ela trouxe à tona as relações homossexuais femininas e para desconstruir um pouco essa coisa da doença, do problema, o que ela fez? Ao invés de ela colocar os homossexuais, as homossexuais, no caso, como pessoas boazinhas, normais, felizes, satisfeitas,
ela pegou os heterossexuais e trouxe à tona os problemas dos heterossexuais. As taras dos heterossexuais também, os problemas todos, ela trabalhava isso. Então, ela diluiu as questões problemáticas das homossexuais dentro de uma sociedade doente, uma sociedade problemática de maneira geral. Então, assim, ela desmistificou o fato de que você é homossexual, então você é doente. Não, você pode ser homossexual e ser doente. Você pode ser homossexual e ser feliz. Assim como você pode ser heterossexual e doente, e pode ser heterossexual e ser feliz. Muita gente chegava perto de mim e falava que Nicole não anda com a Cassandra Rios, porque nós íamos jantar, eu, ela, a esposa dela. Nicole, nossa, é horrível, porque sair com a Cassandra Rios parece que você estava saindo com uma marginal. E não deixava de ser uma marginal, só que parecia que era uma assassina. Sabe? Então era muito feio sair com a Cassandra Rios. Você podia fazer o filme dela, mas você não podia sair junto com ela. E eu estava me lixando, porque eu sempre me lixei para preconceito. Sofre preconceito? É por aí mesmo que eu vou. Durante a cena que eu fiz com a Cristiane Torlone, aliás, uma cena belíssima, que teve um enxerto nessa cena, onde teve um enxerto por parte dos produtores, que resolveram colocar uma cena assim que o sexo, a mão no sexo, e nem a mão era da Torlone, nem o sexo era meu. Ela, quando tinha a editora, aquela editora, a livraria dela na Avenida São João, ela me levava muito, né? Quando eu não estava na escola, minha mãe me pegava, me levava à livraria, de lá nós íamos lanchar, eu adorava a minha tia, gostava muito dela. Era super carinhosa com a família, conosco, com os sobrinhos, né? E era super amável. Conheci Cassandra numa situação bastante estranha, na década de 60, quando havia uma perseguição àqueles que pensavam diferente dos militares da época e uma perseguição às pessoas que eram diferentes. A primeira vez que eu vi a Cassandra, eu conheci a Cassandra e nós fomos presas no mesmo dia. Eu estava dentro de uma galeria onde Cassandra tinha uma livraria. Em São Paulo. São Paulo. Isso deve ter sido em 65, 64, eu não lembro. E nós escrevíamos naquela época com batom na parede, né? E a polícia veio para nos prender. Veio na entrada da galeria e na saída da galeria. E nós fomos encurralados. E quem nos deu abrigo na época foi a Cassandra Rios. Ela tinha uma livraria pequena, mas ela abriu e mandou que a gente entrasse. Era assumida, porém não era exageradamente assumida. Se perguntasse, ela respondia, mas não era assim tão... Ela levava como amiga, apresentava como amiga, mas ela nunca foi, ela era super discreta em relação a isso, né? Ela não era aberta, não comentava a respeito da vida amorosa, a vida pessoal dela. Então, eram amigas que nós gostávamos. Depois é que, quando nós crescemos, é que nós fomos perceber que era um outro tipo de relacionamento. E nós, como gostávamos muito dela, ela sempre nos tratou com muito amor, muito carinho. Isso para a gente foi não tinha significado importante. O importante era a pessoa dela, a nossa tia, carinhosa, sempre carinhosa. Que a ignorância gera medo. O medo gera discriminação. E a discriminação gera o grande preconceito. Exatamente isso acontecia em relação à homossexualidade na década de 60. A Cassandra, ela foi maltratada pela direita e pela esquerda.
É uma coisa assim fora de série, né? Os intelectuais da época não aceitavam a Cassandra. Super dedicada. Super dedicada à mãe, à família. A minha tia era muito família. Todos os finais de semana ela ia almoçar com a mãe. Quando eu estava passando férias, que eu saía do Rio para passar férias na casa da minha avó, ela ia todos os finais de semana almoçar lá. Não deixava, ia durante a semana, inclusive, né? Era super carinhosa com a família em geral, né? Presente para os primos, para mim, eu adorava, né? Então, era super carinhosa com a gente. Então, voltando a falar da época de chumbo, né, em que a gente não podia dizer o que pensava e ia presa, não tinha como deixar de ser presa. O que você falasse, o que você escrevesse nas galerias com o batom e tal, eles iam atrás e conseguiam sempre saber quem era que fazia. Não sei quem dedava, sempre havia uma forma da gente se esquivar, mas um dia o pessoal acho que do ICOD, não me lembro, eles encurralaram os estudantes da USP na galeria. E a Cassandra tinha essa livraria e cedeu o espaço para a gente, e fechou a livraria. E eles ficaram lá fora. E aí eles ficaram dizendo, abra, 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 e quando ela abriu, todos nós fomos. Éramos cerca de umas 8 pessoas, 9 pessoas. Foi angustiante porque nós fomos tratados como se fôssemos bandidos, né? Pessoas que quisessem acabar com a democracia do país, democracia que depois não existiu de jeito nenhum. Não, ela reclamou muito comigo, assim, a uma época, né, que ela estava passando dificuldades financeiras devido ao fato de os livros terem sido retirados das livrarias, né? Ela falou assim para mim, olha, a época da ditadura me prejudicou muito, porque o que eu tenho agora, o pouco que eu tenho agora, eu poderia ter muito mais se os livros não tivessem sido proibidos, que foram em torno de uns 30 e poucos livros, 37 livros que foram proibidos, né? E ela vivia dos direitos autorais. Como você bem sabe, eram poucas as pessoas que vendiam tanto quanto ela, né? E ela sofreu muito, passou por muitas dificuldades financeiras. Teve que vender a livraria, se desfazer da livraria, que era lá na Avenida São João. Perdeu casa que ela tinha em Interlagos, carro, joias, tudo que ela adquiriu com o trabalho dela, ela perdeu. Teve que recomeçar novamente. E a Cassandra não podia publicar, foram proibidos. Proibiram 36 livros da Cassandra, né? E ela, então, ela era muito engraçada, ela gostava de mexer com as pessoas, não é? De mandar mensagens assim, subliminares. E a Cassandra fez o seguinte, ela continuou escrevendo aquele mesmo tipo de livro que eles julgavam serem indecentes, né? Ela continuou escrevendo, mas com nome de homem. Aí ela era não sei o que, Rivers, Rios. Ela era muito engraçada, né? Ela ria muito. Ela levava tudo na esportiva, na brincadeira. E a Cassandra Rios, ela fez essa subversão. E isso numa época em que a sociedade era super conservadora e depois com o golpe militar, ela continuou escrevendo, mas aí o negócio usou para o lado dela, né? O bicho pegou e ela foi proibida de publicar, porque disseram que ela fazia literatura pornográfica, né? Na verdade, quando eu vejo hoje fazendo um sucesso tremendo esse 50 Tons de Cinza, por exemplo, eu penso em Cassandra Rios. Ela presenciou a caminhada lésbica, a parada
2 ou 3 que eu saiba, né? E a Cassandra foi a primeira pessoa que me falou: não fale a palavra homossexualismo, é errado, é homossexualidade. Ela era muito assim, apegada às palavras, né? A Cassandra sabia muito bem gramática da língua portuguesa. Ela mesmo que relia os livros, ela exagerava às vezes nos sinônimos, mas ela gostava. Ela era preciosista. Se vocês lerem, vocês vão perceber que ela era preciosista. Uma coisa, se vocês lerem esse livro, vocês vão perceber que há citações muito grandes, muitas citações a respeito de pessoas. A respeito de pessoas que pareciam muito amigas da Cassandra. Mas quando Cassandra ficou mal e eu telefonei para as pessoas, ninguém veio, ninguém ajudou. A gente não queria ajuda financeira, queria um outro tipo de ajuda, a presença da pessoa, né? Essas pessoas me desencantaram, todas elas que estão aqui, com exceção da Erondina. Quando ela ficou mal, mas muito mal, ela estava morrendo e ela dizia: eu estou morrendo. Depois ela entrou numa espécie de coma e foi quando eu procurei nos livrinhos dela, lá nos caderninhos, encontrei o telefone da Erondina e liguei. Quem me atendeu foi a Muna. E ela disse: me dá 10 minutos e eu volto a falar com você. Em 10 minutos ela me ligou, lá no apartamento da Cassandra, e disse: olha, arruma tudo que é dela, que a ambulância já está indo buscar. E realmente a Cassandra teve uma morte bem digna, num hospital maravilhoso, lá na Liberdade. Eu não lembro o nome do hospital. Santa Helena, não sei, eu não me lembro. Mas foi maravilhoso. Ela foi muito bem tratada, teve uma morte suave, porque ela sofria muito. Doía muito. Quando eu encontrei Cassandra, a pessoa dela, nossa, foi tudo de bom. Foi como se eu tivesse me encontrado, como se eu tivesse encontrado, assim, as mães, os pais, todas aquelas gerações que eu achava que era o único no mundo, perdido no mundo. Eu personalizei isso nela e nós ficamos muito amigos. Num dos livros delas, ela fala que ela é importante escrever a voz, essa voz tem um eco. E eu falava para ela: pois se a sua voz não ficou abafada no void, eu sou seu eco e eu vou ficar ecoando você sempre. E eu ligava para ela toda semana, assim, que eu estava longe, né, assim, não podia vir com tanto. Aí eu falava: vamos, Cassandra, eu quero muito que você vá em Nova York fazer uma palestra lá na universidade, eu consigo passagem, você fica na minha casa. Mas ela já estava muito doente, ela não podia, ela falava: ai, que eu não posso. Aí eu ligava: e aí, Cassandra, tudo bem? Beleza, Cassandra? Ela: ai, Henrique, eu tô muito mal, tô sentindo assim, umas coisas assim no estômago. Ela tinha muito problema, né? Gastro, assim. E foi indo, até que ela internou. Eu soube que ela internou. Aí, também uma pessoa que é amiga dela, em comum, que eu conheci através dela, a Yáscara. Aí um dia a Yáscara me ligou, falou: olha, ela faleceu. A Cassandra era uma mulher feminina, mas gostava de se vestir de homem. Às vezes ela ficava muito masculina. E a gente dizia: nossa, mas tá um pouco exagerado. Ela dizia: não, eu quero chocar. Ela fazia tudo porque ela queria chocar mesmo. Ela era assim, não é? Ela, como dizem os jovens, ela era uma tiradora de sarro, né? E eu me lembro perfeitamente, eu não me lembro quando, que ela dizia, ela tinha uma namorada que era argentina, sei lá, e ela estava tão interessada nessa namorada que ela disse: se nós pudéssemos casar, eu queria ir de fraque, de cartola, e ela vestida de noiva. Eu adoraria poder casar. Então, eu acho que se ela vivesse hoje, ela poderia ficar muito feliz, né? Porque ela era tudo que ela queria. Ela dizia: eu não entendo por que perseguem tanto os homossexuais quando existem pessoas muito mais
ligadas à maldade, ao desconforto das pessoas, não é? E que não são perseguidas. O pior ataque à comunidade é o ataque, que eu chamo de ataque do vírus da Alzheimer, é o ataque da nossa memória. É como você não existe, você tem que sempre se reinventar. Por isso que até hoje, com toda a visibilidade, ainda quando o menino se acha assim, um pouquinho diferente, acha que é o único do mundo. Então é muito importante para esses autores novos, para essa cultura nova, resgatar de onde nós vimos e como, assim, nós não somos vítimas, nós não somos assim, nós não deixamos de lutar. A gente vem lutando desde lá de trás. Você imagina uma menina de 16 anos, assim, Cassandra, assim, escrever assim, um romance. Ela publicou escondido dos pais, que ela escrevia muita poesia, ganhava concurso. Então, ela fez, assim, um joguinho. Assim, eu quero publicar um livro, foi os pais que bancaram, e ela, mas só publica se ninguém lê. Assim, e quando deu aquela bomba. Então, quer dizer, nós viemos de uma cultura, de um povo que morreu na fogueira, que deu a cara a tapa, ela teve sua prisão declarada domiciliar. Então, é importante ver isso tudo para ter uma archaeology, você pode ver por que nós estamos hoje em dia. E o apagamento é uma coisa muito séria. Então, até hoje, o fato dessa visibilidade, de saber que existimos em multiplicidades. Existimos sob a opressão, existimos sob regimes militares, existimos também no carnaval, na parada, tudo isso faz parte. E é isso que a gente encontra na obra de Cassandra. Conheci a Cassandra, que é uma excelente pessoa, pessoalmente pelo menos, na livraria, que em alguns lugares dizem que era dela, mas não era do meu pai. E ela vinha sempre lá, toda hora, e falando do livro, meu pai começou a ler, ele tinha uma grande experiência sobre isso, eu li alguns, achei excelente. Não somos partidários de alguma coisa, não somos editores. A gente edita o que acha que tem que editar, independente da corrente, tá? Livros políticos, já fizemos de tudo. Então achamos que era um bom negócio, bom comercialmente falando. E começamos a editar o livro. Os livros tiveram bastante sucesso e muita repressão. Muita gente contra, a igreja contra, pessoas propriamente contra. Isso culminou tudo no processo. Ela foi processada por pornografia, quando me lembro da época qual era, e entramos com um advogado para nos defender, a defender a Cassandra. Ganhamos a causa, considerando que ela não era pornografia, era uma posição. Como um homossexual, um homem ou uma mulher vai falar dos seus... mesmo um heterossexual falando, todo mundo tem o direito de fazer isso. E ganhamos a causa. Eu me lembro claramente que nós fomos almoçar no Roma, lá em Higienópolis. E tinha uma mulher lindíssima com um homem sentado. E a Cassandra pediu uma rosa e falou para o garçom levar para ela. O homem não gostou nem um pouco, mas ela ficou toda ruborizada, porque uma mulher mandando flor para uma mulher. A homossexualidade feminina não era tão como a homossexualidade masculina. Viado, bicha, gay, todas essas... sai do armário, não sai do armário. A homossexualidade feminina, eu acho que até hoje, ela é mais restrita do que a masculina. Bom, voltando aos livros. Começamos a editar, os livros deram certo, fomos editando todos os livros dela. Ela era uma pessoa carismática, quer dizer, ela era uma bela pessoa. Conversava, sabia conversar. Eu escrevia do Tessa Gata, sem ter lido o livro, só ter ouvido ela falar, eu escrevia a quarta capa. Ela entrou na livraria, me beijou, Max, você pegou o sentido do livro. Eu falei, Cassandra, eu não li o livro. Mas como é que pode? Eu sou um editor, por isso que o editor é o editor. A gente pode enrolar um pouco, né? Então ela gostava de mim, meu pai gostava dela, minha mãe ficava meio assim, mas tudo bem, não tinha problema nenhum. A vantagem qual era? Eu era jovem, era a década de 60, eu tinha uns 18, 19 anos. Ela vinha com cada menina maravilhosa.
E eu ia cantar. Ela ficava no fundo, no escritório com meu pai, e a menina ficava na frente. E eu ia lá, tchau, né? Lógico, não sou bobo nem nada. E quando eu me achei homossexual, eu fiquei desesperada, né? Falei assim, meu Deus, será que eu sou a única no mundo? Eu tenho algum problema, tenho algum defeito, né? E eu ficava muito fechada comigo mesma, né? Não expunha isso para ninguém. Até que um dia eu li um livro dela e eu fiquei super feliz, bem. Eu não sou a única. Eu não sou a única pessoa que não gosta que gosta de meninas, né? E isso me deixou super tranquila, muito mais tranquila. As Traças. Para mim, esse é um livro, assim, muito completo como romance, bem desenvolvido. Tá? Mesmo na literatura trabalhada. E também peguei um lado masculino, personagem masculino. Isso depois que eu encontrei com a Sandra, ela falou assim, Henrique, você me estimulou a escrever de novo, que eu já estava ficando um pouco desacreditada. E ela escreveu um livro original. Que isso eu não posso provar, mas eu sei aqui eu sei que foi. Ela falou que escreveu esse livro para mim. Então, quando veio aquela proibição em massa dos meus livros, eles chegaram com caminhões lá, pegaram todos os meus livros, proibiram Cassandra Rios e a CBS no Brasil fechou. Não tem mais CBS editora no Brasil. Quer dizer, isso para mim, na época, foi uma coisa assim muito triste, chocante, né? Mas, ao mesmo tempo, me deixou assim ciente de que eu sou alguém, né? Como disse Voltaire, quem não tem inimigos não existe, né? Então... Cassandra Rios é uma mulher para ser lida dentro do seu tempo. Fazendo uma retrospectiva histórica, ela começou a escrever na década de 40, final de 40. E eu destaco alguns pontos dentro da obra da Cassandra. Primeiro que até a obra dela, o que se tinha na literatura, pelo menos o que eu consegui buscar e o que se tinha na literatura, sempre que se referendava a uma pessoa homossexual, era ou sob a forma de pecado, ou sob a forma de crime, ou sob a forma de doença. Então ela veio para romper com esse estigma, mas de uma forma muito curiosa, usando os termos da sociedade daquela época. Alguns críticos a chamam de pornógrafa, alguns críticos dizem que a literatura dela é rasa por ela ter tido um conteúdo bastante popular, numa linguagem menos rebuscada, mas, na minha opinião, ela usou desse linguajar para jogar para a sociedade o que a sociedade construiu naquela época em relação à homossexualidade, né? Então, os seus personagens, eles eram permeados tanto pelos sentimentos quanto pelo preconceito que existia em relação à homossexualidade naquela época. Então eu vou ler um trechinho aqui de uma das últimas novelas, dos últimos romances dela. Minha irmã Carolina levou um coice de um cavalo e nunca mais ficou boa da cabeça. É completamente lelé. Às vezes cisma que eu sou a Lady Godiva e se eu estou com os cabelos soltos. Outras vezes me chama de Scheherazade e me pede que conte mais uma história, senão vai mandar me matar. Logo ao amanhecer, persegue a minha avó, chamando-a de Joaquim Silvério dos Reis, que por causa dela, Tiradentes foi enforcado. E chama a caçula Magda de tartaruga, que não sai da sua carapaça. Acho que ela nos vê assim mesmo. O Juca é o Conde de Monte Cristo, o James Bond, o Francisco Coco, o Don Quixote, sei lá. E eu, quando não sou a desgraça e a desonra da família, a Ofélia, que casou com Otelo, o Rei Negro, sou a Rainha Elizabeth, ou então a Dona da Copenhague, que graças a mim, ela todos os dias devora os seus chocolates recheados de frutas e licor. Então tu olha isso aqui, se você lê isso aqui assim, é um besteiral, uma maluquice, mas o que ela fez? É isso que eu chamo na tese, ela cria um kit literário. Tem coisas aqui, de certa forma ela está falando de política. Você não faz o que eu quero, eu mando te matar. Você ficar dentro da sua carapaça aí, você vê as coisas acontecendo, não fala nada, você é cúmplice. Então tem toda uma leitura, ela tem um texto palimpsesto, que você pode, se você é uma pessoa assim do povão, que lê isso aqui, você acha graça. Se você quer dar uma leitura política, você encontra. Eu tive contato com a Cassandra Rios, acho que em duas ocasiões bem distintas. O primeiro foi como leitora.
Eu sempre tive interesse por leitura que tivesse alguma coisa de lesbianismo, mesmo no final da minha adolescência já estava ciscando em livrarias, em sebos, então eu deparei com várias obras dela e li. E não gostei. Não gostei porque eu achei que elas eram muito desinspiradoras. Eu ainda estava muito confusa, não sabia das coisas. E aquilo que a Cassandra ensinava nos livros dela sobre lesbianismo, eu achei muito trágico. Realmente não curti. Eu fui ter uma experiência muito melhor depois, quando eu fui para a Inglaterra e li os primeiros livros, li um livro de literatura lésbica com o final feliz, que teve um impacto infinitamente melhor para mim, para minha cabeça, tal. Então, para mim, o primeiro contato com a Cassandra não foi positivo. Porém, como editora, eu pude analisar o que ela fez. E aí faz toda a diferença. Porque a Cassandra, você tem que ver, ela nasceu nos anos 30. Ela teve coragem de falar sobre lesbianismo quando ninguém falava nunca nada sobre isso. Ela publicou quando ela era super jovem e não só publicou o primeiro livro falando de um relacionamento entre mulheres, claramente, abertamente, como a partir dali, as outras 30, 40 obras que ela publicou mencionaram o amor entre mulheres e o amor sexual. A Cassandra foi muito corajosa, muito pioneira, a gente tem que tirar o chapéu para ela, porque ela via a homossexualidade, falava, reconhecia e mais, apresentou a mulher como um ser sexual. Eu acho que isso, assim, ela foi a primeira da nossa literatura. Ela dava à mulher o direito de sentir desejo, que nenhum autor ou autora tinha feito antes dela. Quer dizer, só por isso ela já mereceria ser, assim, endeusada, ganhar 1000 prêmios, ser falada, comentada, porque é muito pioneirismo, muito bom. Então ela tornou a mulher sexual na nossa literatura e deu visibilidade às lésbicas. E mais recentemente, estudando um pouquinho o que ela declarou e o que ela fez e tal, eu vi que ela foi mais ardilosa ainda. Aí eu tiro meu chapéu 2 vezes. Quer dizer, ela não foi apenas pioneira, ela foi uma pioneira esperta. Ela percebeu que não bastava falar do amor entre mulheres de uma maneira culta, de uma maneira fechada, porque isso não sairia de alguns círculos. A Cassandra teve a postura de publicar para ser lida, de publicar para um grande público, e ela conseguiu, ela fez sucesso. Ela era das mais lidas, ela arrombou a porta do silêncio, porque ela pegou um assunto que não existia e jogou ele na literatura de massa. Muito bom, muito bom. Você tem que reconhecer isso, que, nossa, que maravilha que ela fez para o movimento, para os homossexuais, para os transgêneros. Ela falou também de travestis e tal. Para todos nós, ela abriu a porta, tornou isso um assunto, trouxe para a consciência de um monte de gente. E ela foi lida não só por homossexuais, ela foi lida por heterossexuais. Então ela fez esse serviço a nós. Ela trouxe esse assunto para a mente, para as bocas, para o pensamento da população leitora do Brasil. Maravilhosa isso. E o que é interessante é que ela fez isso como estratégia, dá para perceber, porque ela tinha cultura. Ela lia em francês, ela provavelmente entrou em contato com autores estrangeiros, sofisticados, tal. E ela teria a possibilidade de escrever uma coisa assim, mais, digamos, rebuscada, dirigida a um público mais culto, mas ela não optou por isso. Ela optou pelo popular. Essa opção, que eu respeito, porque eu acho que politicamente foi melhor, para ela causou muitos problemas. Porque se tem uma coisa que a nossa intelectualidade detesta, é o sucesso, né? Os nossos intelectuais associam assim: fez sucesso, não presta. Eu conheço um monte de gente que diz: eu não li e não gostei.
Eu acho um absurdo. Eu li e não gostei, mas eu acho um absurdo quem diz eu não li e não gostei. Tem que ler, tem que ler. E mais, tem que ter a esperteza de perceber o que ela estava fazendo. Ela estava fazendo uma estratégia. Ela estava querendo avançar, todos nós. Nossa, é uma grande sacada, que é mais ou menos parecido com o que eu faço com a Malagueta. Eu publico uma literatura que eu quero que seja lida. E é uma literatura com final feliz, porque eu acho que isso é interessante politicamente, porque eu quero ser lida, eu não quero sair nas críticas de gente super elegante dizendo que os livros são ótimos. Eu quero que um monte de gente leia, porque a leitura é que faz diferença, não a crítica. Ninguém presta atenção nas críticas. Ninguém está nem aí para o que é criticado. Ninguém está nem aí para o que a intelectualidade acha. A intelectualidade de um ano, dali a 10 anos, ninguém sabe o que aconteceu. É a maior bobagem isso. O que pega mesmo é o que foi lido, é o que marcou a cabeça das pessoas, é o que marcou o coração das pessoas. Então, eu acho que a estratégia dela não foi percebida pelas militantes homossexuais, não foi percebida pelas militantes feministas, não foi percebida pela nossa intelectualidade, porque a nossa intelectualidade é burra. Eu li alguns livros da Cassandra. O que mais me marcou foi aquele livro Eu Sou Uma Lésbica. Achei um livro incrível, uma história incrível, muito bem escrito, uma artimanha muito bem bolada. As mulheres homossexuais abordadas pela Cassandra, assim, muito sensuais. Uma criança, imagina, a Cassandra falando assim abertamente sobre uma criança se descobrindo lésbica. Eu fiquei chocada. Eu peguei esse livro numa viagem que eu fiz. Eu estava na Bahia, comemorando meus 50 anos e estava meio chateada, tinha acontecido umas coisas meio chatas na minha vida. Peguei esse livro da Cassandra à noite, depois do jantar. Gente, foi incrível. Eu não consegui largar o livro. Varei a madrugada lendo a história daquela menininha chamada Flávia, que lambia as pernas de Dona Quênia. Gente, achei tão incrível que depois disso, em vários saraus que a gente fez, que a gente apresentou lá para as meninas, pela Brejeira Malagueta, eu sempre lia os trechos do Eu Sou Uma Lésbica. Incrível. E esse ato, que acontecia em sonho, repetia-se então durante todo o dia, quando Dona Quênia aparecia lá em casa. As carícias imaginárias tornavam um desejo violento e grave. Eu queria ficar sozinha com ela e lamber os seus braços, o seu rosto, os seus pés perfumados para que ela risse de novo e me chamasse de cachorrinho sem vergonha. Como quando em uma segunda vez, numa tarde que ela fora passar lá em casa, esperei mamãe ir para a cozinha fazer o café costumeiro e meti-me sob a mesa. Fascinada, fiquei olhando para as pernas de Dona Quênia, as sandálias de tirinhas coloridas, o salto muito fino e alto, a cor da saia e o seu perfume me entonteciam. Ao mesmo tempo que alisava com os meus delicados dedinhos a barriga de sua perna, dei-lhe uma demorada lambida na canela. Um outro livro que eu li, que também me deixou assim muito surpresa pelas cenas de sexo, assim, abordadas de uma forma escancarada. Eu parei para pensar como é que uma mulher, na década de 50, 60, escreve um livro onde as personagens lésbicas mantêm uma relação sexual com detalhes. Gente, eu fiquei pasma, né? Esse livro, A Serpente e a Flor, é muito interessante. E as protagonistas, que, se não me engano, Renata e Mirza, tem umas cenas de sexo na praia que, olha, sinceramente, me deixou em brasas. Eu fiquei com um tesão louco. Agora, como é que foi essa história da condenação a 1 ano de prisão? Por quê? Foi por causa desse livro. Atentado ao pudor e aos bons costumes? Eles achavam que o livro era, assim, uma atentatória à moralidade pública, né? Como se o livro fosse uma leitura pública. Não, Isso é em que individual. ano? Em 1952.
Em 52. Em 52. Quer dizer, antes de 64. Em 64 também tornei a ser proibida. 52 era Getúlio Vargas no governo. Getúlio Vargas. E aí você foi condenada a 1 ano de prisão. 1 ano de prisão. Com sursi. Não houve sursi porque eu não cheguei nem... Olha, eu comecei a ser julgada na primeira vara criminal. Para na 9ª vara criminal. Um dia eu tinha... Não, você era menor em 52, não era? Não era. Em 48, eu publiquei meu primeiro livro com 16 anos. Em 1948. Eu não minto idade, eu estou com 57, né? Tá na cara. Não está na cara, não. Por isso que eu estou te perguntando. Não está na cara mesmo. Em 52, eu era menor. Não, em menor não era foi presa porque era de menor. É por isso que eles esperaram eu, demônio. Que acho Agora, que eles queriam proibir em 48. O primeiro de 48, com 16 anos, já queriam proibir? Já queriam proibir. Agora, como é que você fez para liberar os livros que foram proibidos? Bem, aí eu escrevi, quando meus livros foram proibidos, né, assim, literalmente, em 74, enquanto havia aquele movimento, aquele manifesto de todos os escritores, eu fui posta de lado, né? Eu, a escritora mais proibida do Brasil, inclusive no caderno 2 saiu, né, que era um absurdo, aqueles que estavam censurando a censurar Cassandra Rios, né? Então me puseram de lado. Então eu escrevi um livro, A Censura, e mandei entregar para Ernesto Geisel. A Cassandra, ela começou a aparecer aí. Aparecer não no sentido de, né, celebridade, isso e aquilo e tal, mas assim, o nome dela começou a aparecer aí. Eu tenho a impressão, talvez esteja enganada, mas vou aqui dar um chute, eu tenho a impressão que este momento em que começa a aparecer, né, na virada dos 70 para o 80, um discurso que seria, né, pelo qual seria possível resgatar a figura dela, pega a Cassandra num momento melancólico. Assim, que ela se sente um pouco, como é que eu vou dizer assim, talvez um pouco fracassada na sua luta, na sua reivindicação, né? Porque se a gente pensar que essa autora começa a escrever no final dos anos 40, né? Então, pensa, eu estou falando no início dos anos 80, né? São aí 40 anos. O interessante é assim, né? A ditadura pegar num texto que não tem nada de explicitamente político, né? Aí você vê, nossa, a ditadura é machista mesmo, né? Que foi pegar simplesmente uma autora que dava voz sexual às mulheres. Só por isso, porque não tinha nada de comunista, de coisa nenhuma nos livros. Nada, nunca. Ela não era comunista, ela não era nada. Então você percebe que a liberdade das mulheres incomoda as ditaduras, né? E a liberdade das lésbicas incomoda mais ainda. Né? Ela foi uma mulher super corajosa. Super corajosa. Eu acho que os homossexuais gostam, né, do que ela fez, porque ela que começou a fazer com que a liberdade de expressão nossa pudesse ser ouvida, né? Então, é isso. E a Cassandra era considerada uma autora pornográfica. Eu acho que nos anos 1960, 70 e tal, tudo que trazia um pouco sexo mais à baila, né? Assim, que escancarava um pouco, era considerado pornográfico. Né? Então, não existia assim, uma sensibilidade para entender o que era um discurso, digamos, artístico sobre o sexo, que eu não acho que é esse que a Cassandra fez, mas o que era um discurso também, digamos, mais militante de colocar a sexualidade assim, à tona como que ela fez, né? Quer dizer, era um discurso engajado e ela se valeu da literatura para trazer esse conteúdo a público. Então, a literatura da Cassandra, do ponto de vista estritamente literário, né, como eu sou crítica literária, ela é uma literatura pobre, né? Ela não tem recursos de um grande escritor. Contudo, é uma literatura engajada, que trazia ali uma questão muito importante,
ela é uma literatura muito honesta, né? Se ela não é uma grande literatura, se ela não tem o tratamento literário, não tem meios realmente literários, ela é engajada e ela é muito honesta. E acho que é muito corajosa, né? Eu acho que a gente vendo isso, né, hoje, 40 anos depois, o que essa mulher, né, quer dizer, num país como o Brasil, um país católico, um país moralista, né? O pecado dela foi que ela não escreveu para a academia, que muitos desses outros escreviam. Ela realmente queria, acho que a função principal dela aqui, foi uma das que eu coloquei, ela queria fazer sentido, dar visibilidade, dar existência a vidas, no plural, gays e lésbicas. Todos os livros delas têm esse assunto, gays, lésbicos, de classe baixa, de classe média, de classe alta, de raças diferentes. Então, nesse ponto que eu achei ela assim, muito interessante. E sem estar publicada. Então, eu comecei a procurar isso e ver que exatamente a academia a rejeitou pelo fato dela não ser elitista intelectual da academia, que escrevia só para a academia. Desde então, os teus livros continuaram liberados? Continuaram liberados. Depois disso, não teve mais... Durante essa época, Jô, eu dei uma puxadinha assim no tapete da censura, sabe? Porque mexer com um escritor é uma coisa muito séria, né? Com um artista como você também, né? Que se caracteriza em tantos, que eu adoro aquela do dentinho que fala agora, precisa aparecer de novo. Então, veja bem, quando eles me criticaram, me proibiram, me puseram assim na berlinda, eu pensei, está na hora de mostrar quem é Cassandra Rios, né, como escritora. E tinham tantos Henry Millers da vida, né? Então eu criei autores internacionais, cujos nomes todos traduziam rios. Stroms, em alemão, é rios. Rivière, em francês, é rios, né? Fleuve, Oliver Rivers, em inglês. Então, sempre assim com as iniciais do meu nome. E os livros vendiam horrores, enquanto Cassandra Rios estava proibida. Com esses pseudônimos? Com esses pseudônimos. Só que havia um porém muito triste, né? Porque, pior que a censura, você vem descobrir a máfia dos editores. Então, para sobreviver, porque eu fui dormir com investimentos e acordei com dívidas, obviamente, né? Então, o editor, um determinado editor chegou e disse, olha, seus livros estão proibidos, nós vamos arriscar. Então, para editar esses livros, cujos pseudônimos são estrangeiros, nós temos que ter os direitos definitivos. Então, eu tinha que aceitar aquilo que eles queriam pagar. Que Entende? loucura isso. Que loucura, Cassandra. Quer dizer que você não ganha, você cedia os direitos autorais. Para sobreviver. E esses livros venderam? Venderam horrores. Aos foram milhares. Os meus concorrentes. Foram Dá os alguns meus títulos. concorrentes. Lembra de alguns títulos assim? Desses livros? Bom, são títulos escabrosos, sabe? Que eu fiz deliberadamente para estabelecer a diferença que havia entre Cassandra Rios, uma escritora assim, que não fazia pornografia, não faz pornografia, e a escritora Cassandra Rios, como Musette, que fez um livro pornográfico. Todos os autores, grandes autores internacionais, os grandes clássicos, fizeram, todos eles, pelo menos um livro sobre pornografia, tentando fazer pornografia, né? Então, eu fiz todos esses para estabelecer a diferença. Só que, como eram pseudônimos estrangeiros, não foram considerados pornográficos. Então, era Gemido de Prazer, o Gigolô, coisas assim, né? A sobrinha dela enviou, através da Hannah, enviou um e-mail relatando que sua tia, durante a ditadura militar, teria sido perseguida. Perseguida pelo quê? Porque ela abalava a moral vigente. Escrevia temas considerados, à época, tabus. E que a censura, os militares, enfim, o regime vigente considerava temas ofensivos à moral. E um dado interessante, Cassandra Rios é uma escritora que já pertence a uma outra época, mas a sua época ela era recordista de vendas. E era um fato esse que eu, Martins Sampaio, desconhecia. Conhecia a escritora, conhecia os títulos, mas nunca me interessei em lê-los. Mas não sabia nem da perseguição que ela sofreu, que a levou à bancarrota econômica, inclusive, e muito menos que a maioria dos seus títulos foram proibidos. Talvez tenha sido das autoras mais perseguidas pela ditadura militar. E esse foi um fato, como tantos outros, que estão escondidos e hoje, com a questão da Comissão Nacional da Verdade, estão surgindo.
muitas verdades como essa, por exemplo, surgem fatos até que pessoas como eu, que militam no movimento há décadas, desconhecem. A ditadura, ela foi uma ditadura, ao contrário de que alguns afirmam, a ditadura não, ela foi uma ditadura, ela se estruturou de uma forma muito bem pensada, muito bem organizada e atacou diversos setores da sociedade. Perseguiu os indígenas, perseguiu os negros, os afrodescendentes, perseguiu os setores da sociedade e mais, perseguiu os livres pensadores, como é o caso de Cassandra Hill. Aí ela escreveu O Crime de Honra, que foi o último livro dela, que foi editado primeiramente nessa linha da Brasiliense. E, então, ela, eu acho assim, nesses 3 livros, eu acho que dá para ver bem o que eu acho que é a contribuição ímpar dela na literatura. Ela não foi a primeira autora, eu falo primeiro autor, de acordo com a língua machista, né, que é um homem e mulher, a falar de homossexualismo, como pedofilismo, essas coisas todas assim, de doença. Ela retratava a homossexualidade na sua complexidade. Eu posso falar uma coisa que eu assisti no seu programa? Pode, que eu liguei, mas não deu para falar com você? Veio uma pessoa aqui no seu programa e botou um livro em cima da sua mesa. Eu tive a impressão que espirrou sangue daquele livro, me doeu. Foi quando eu senti realmente o que fizeram comigo. Quem foi? Armando Falcão. O Armando Falcão. Botou... Porque o Armando Falcão foi quem mais te proibiu nesse país, não foi, Cassandra? Foi. Então, ele estava aqui querendo se justificar, aquilo foi me remoendo, sabe? De repente, eu falei, deixa, ele é um artista também, escreveu um livro, vamos respeitá-lo, não vou censurá-lo, porque senão eu vou entrar na dele e eu não censuro ninguém. As famílias ingressaram em cerca de 1980 com uma ação na Justiça Federal visando o reconhecimento da morte daquelas pessoas que combateram a responsabilização da União Federal, o Estado brasileiro, e essa ação, e a indenização, e essa ação transitou pelos vários escaninhos das repartições públicas, levando-as finalmente à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu a ação, analisou, abriu vistas para o Brasil falar e, ao final, tomou-se uma decisão. Depois de anos e anos de vidas e ainda, tomou uma decisão que o Brasil, entre outras providências, deveria instalar a Comissão Nacional da Verdade. E isso está sendo feito. Inicialmente, uma comissão muito acanhada, alvo de muitas críticas, pelo seu tamanho, que eram 7 pessoas com 10 assessores ou 12. Tamanho esse que já se ampliou 7, ainda continuam os mesmos, mas se ampliou, nós estamos falando de 70 assessores e há um plano para aumentar para 200, o que significa dizer que parte da história recente do Brasil está sendo recuperada. E a família dela quer o direito à memória e à justiça. Eu preparei um dossiê e enviei à presidente da Comissão Nacional da Verdade para apurar a perseguição política que essa senhora sofreu. E por que política? Porque ela, de alguma forma, com seus escritos, agredia, entre aspas, a moral vigente à época. Moral que assassinava o regime, que assassinava, torturava, mas não tolerava que as pessoas escrevessem aquilo que elas pensavam. O que Cassandra Hill escrevia? Ela escrevia sobre os mais diversos temas e o tema que ela elegeu era considerado pelos censores da época como um tema pornográfico e atentatório à moral vigente. Num tempo de revisão, num tempo de busca da verdade, nós temos que resgatar esse passado dessa grande escritora, fazer a justiça que ela merece ser feita, ou seja, reconhecer a responsabilidade do Estado brasileiro, no sentido que essa senhora foi perseguida pela ditadura e foi levada à bancarrota e colocá-la no lugar que ela merece, ou seja, no panteão dos grandes escritores nacionais e como perseguida política. Talvez ela não tenha a militância dela não seja aquela militância de passeata, manifestação, organização, mas era outra, era do livre pensamento. O que agredia os militares não era o fato dela descrever as cenas eróticas no livro dela, era o fato dela ser o que ela é, o direito de ser, ela exigia ser respeitada como ela era, e ela representava toda uma comunidade que não tinha visibilidade naquele momento. É bom lembrar que as lésbicas, os gays naquele momento, lésbica nem se falar, lésbica não existia, era uma coisa assim que quem descobrisse uma na década de 70 vivia no gueto, era um gueto completo, fechado, que não se tinha contato à sociedade. E os gays, quando muito, apareciam nas novelas, sendo ridicularizados como pessoas motivo de piada, de um comportamento jocoso. Se tolerava o gay imbecilizado, aquele gay que era um estereótipo de uma pessoa ridícula, frágil, que não era detentor de nenhum e nem merecedor de nenhum respeito. Essa comunidade, que hoje mais ou menos uma cifra estimativa
gira em torno de 10% da população, exige seus direitos, e está certo. Hoje se manifesta nas ruas, se manifesta no parlamento, tem sua representação e exige. E uma das bandeiras hoje desse movimento é resgatar seus autores e sua trajetória. Cassandra Hill é a síntese disso. Ela representa a evolução da mulher na década de 60 e 70, se colocando e se posicionando politicamente num cenário onde não se tolerava esse tipo de comportamento. Mas como é que era recolhido na livraria? Como é que era feito? Foi como eu disse, de repente eu estou em casa, o Valdir Lopes, que era meu editor da CBS, ele ligou e disse: Cassandra, fecharam a CBS. Eu falei: por quê? Te proibiram, nós só editamos você? Então, fecharam a CBS. Aí, de princípio, assim, eu fiquei meio atônita, não acreditei, né? No período que eu trabalhei na Livraria Cultura, nunca perguntaram sobre a Cassandra. O primeiro contato que eu tive com essa autora tão importante foi através da editora Malagueta, da Hannah, lendo um trecho de alguma obra da Cassandra em um sarau. Eu lembro que me chamou bastante atenção, eu gostei da maneira dela de escrever, achei bem provocativo. E aí, numa conversa ali na livraria, a Hannah puxou aquele livro Eu Sou Uma Lésbica, que eu já tinha visto, mas não sabia que se tratava da Cassandra, e já tinha folheado e tal, eu achei super interessante. Aí eu acabei comprando o livro, comprei outros também, li esse Eu Sou Uma Lésbica num fôlego só, eu achei ótimo, e gostei da maneira como ela escreve, muito ousada, direta. Saber um pouco depois sobre a história da Cassandra, acho que torna a leitura ainda mais interessante, porque dá uma curiosidade em você saber, conhecer melhor o que foi que essa autora despertou na censura, porque ela foi a autora mais censurada durante a ditadura militar no Brasil. Então, por que essa autora que escreveu tantos livros teve quase toda a sua obra censurada? O que será que ela escreveu que provocou tanto? Você é campeã nacional da censura, Cassandra? Eu acho que... É a escritora mais censurada do Brasil? A mais proibida, como está ali, né? Virou um chavão. A escritora mais proibida do Brasil. Mas eu passei a gostar desse título de a escritora mais proibida do Brasil, porque, obviamente, isso se subentende que foi a mais vendida, né? Se não seria a mais proibida. Você tem quantos livros escritos? Quantos livros publicados? 49. E quantos foram censurados? Todos. Sinto muita saudade dela. O que você mais sente falta? Da companhia, confiança que eu tinha nela, né? Porque família, eu acho que ela, principalmente, eu confiava muito nela. Era muito minha amiga. Era a melhor amiga que eu tinha. Ela me chamava de filha, às vezes. Então, a gente, sei lá, eu sinto muita falta dela. Essa foto aqui era a minha mãe, que era mais velha que ela, e ela, que era muito agarrada com a minha mãe. Essa senhora é minha avó Damiana, mãe da minha tia Cassandra. Foi ela que deu a oportunidade, bancou o primeiro livro da minha tia quando ela tinha 16 anos. O que eu acho do modo como a homossexualidade é tratada hoje? Bom, há forças de ação e de retração. Alguns homossexuais estão saindo do subsolo em que viviam, se manifestam. A maioria ainda se esconde. Escrevi uns 30 livros sobre homossexualidade. É o máximo uma mulher ter coragem de falar que ama uma mulher. Ou um homem falar que ama um homem, com pureza. Os homossexuais têm coragem de amar. Eu nasci escritora. Tua vida é cercada de flores, de música, de noites coloridas, risadas, spotlights. Tua vida é cercada de aventuras de cidade em cidade, cercada de cansaço, cansaço de cantar. Não posso ser nômade, vivo
cansada de sonhar. Sinto o perfume das flores, meu olhar se ofusca com as luzes. Risadas me aborrecem, vivo em giro dentro do meu quarto, cansada de sonhar. Sinto o perfume das flores, meu olhar se ofusca com as luzes. E os spotlights são como estrelas que eu nunca alcançarei. E minha música é o clac-clac da máquina de escrever. E minha música é o clac-clac da máquina de escrever. E os spotlights são como estrelas que eu nunca alcançarei. E minha música é o clac-clac da máquina de escrever.